Mais uma vez peço a vocês que abram, por favor, a Escritura Sagrada no livro de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34. Marcos, capítulo 8, versículo 34. É importante quando olharmos para a Bíblia, é importante quando olharmos para um texto bíblico, que compreendamos em que contexto aquilo fora dito. Uma expressão dita há 2000 anos atrás precisa ser compreendida dentro do seu próprio contexto. Quantas vezes eu não sou chamado a atenção por pessoas mais jovens do que eu, quando digo uma coisa que considero ser da minha época, né? Uma gíria, por exemplo, de 20 anos atrás, não tem qualquer significância em nossos dias. Alguém poderá até dizer, olha, isso aí não é do nosso tempo, talvez fosse no seu tempo. Perceba que a linguagem, ela muda com o decorrer dos anos, do tempo. Ela muda também quando muda de lugar e de local. Uma expressão em português pode querer dizer uma coisa completamente diferente no português de Portugal. Agora, a Escritura Sagrada, a Bíblia, foi escrita em hebraico, um idioma completamente diferente do português. Também foi escrita em aramaico e em grego. O que eu quero dizer é que tanto o latim, o grego, o hebraico, são línguas que elas precisam ser entendidas em seu próprio contexto. Então, a passagem que passaremos a ler precisa também ser compreendida dentro do seu contexto. Porque muitas pessoas querem aplicar, às vezes, um texto à atualidade, sem primeiro contextualizá-lo na realidade que fora dito. Olha só. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, os desafiou dizendo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então, siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, este a salvará. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Pai, pedimos a tua graça e a tua misericórdia, a fim de que possamos primeiro entender para nós e depois pregar à tua igreja esse texto tão maravilhoso, essas palavras que o teu Filho, nosso Senhor e também Salvador Jesus as pronunciou, desafiando os seus ouvintes, sendo os ouvintes a grande multidão que o seguia e também os seus discípulos. Ó Pai eterno, que possamos compreender e viver, praticar e aplicar em nosso dia, depois de entender a contextualização dela para a nossa vida pessoal, Senhor. Pai, abençoa-nos agora nesta hora e que o teu Espírito, Senhor, nos envolva, calando o homem e Deus falando entre nós, para a glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, o texto que ora foi lido é um texto comum a Mateus, pois lemos em Marcos, e é um texto comum a Lucas, porque mais uma vez ressalto, fora lido em Marcos. Jesus convida a multidão e também os seus discípulos e os desafia, dizendo uma coisa: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que essa expressão quer dizer? O que Jesus está querendo dizer a respeito de negar
a si mesmo. Jesus está dizendo, se alguém quiser seguir a Ele, deve abandonar a sua própria vontade e fazer a vontade daquele a quem passa a seguir. Porque a maioria das nossas vontades são contrárias à vontade de Deus. Porque nós nos inclinamos a fazer o que é mal. Então devemos nos submeter à vontade de Deus pelo Espírito. Paulo disse, andai em Espírito e não atendereis, não satisfareis, não cumprireis as concupiscências da vossa carne. Se vocês andam no Espírito, ou se vocês vivem no Espírito, andem também no Espírito. Então Jesus convida a multidão e os seus discípulos a primeiro decidirem se o querem seguir. Se alguém quiser vir após mim, primeiro, se alguém desejar seguir a Jesus. Isso tem muita relação com o que acontecia regularmente em Israel. Haviam muitos mestres da lei, muitos doutores da lei, dos quais nós ouvimos falar, por exemplo, de Gamaliel, um grande fariseu, um grande ícone, um grande rabino, um grande mestre em Israel. Alguns outros mestres haviam em Israel e possuíam seguidores. Haviam os principais da sinagoga, haviam os principais dos sacerdotes. Havia, por exemplo, um grande sábio em seu tempo, Nicodemos, um príncipe da sinagoga vinculado à seita dos fariseus, que fora ter com Jesus. Ele também era um mestre em Israel, porque Jesus disse, você não é mestre em Israel? Conto-lhe coisas desta terra e não compreende, como posso dividir com você as coisas espirituais? O fato é que haviam muitos mestres e muitos seguidores desses mestres. O apóstolo Paulo disse que cresceu aos pés de Gamaliel. Era um seguidor da linha de raciocínio de Gamaliel. Então Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, ou seja, poderia ser que, com o passar do tempo, as pessoas resolvessem seguir Jesus. E tanto verdade é que quando João Batista vê Jesus passando, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então André e outro discípulo resolvem seguir a Jesus. Jesus, percebendo, disse, o que quereis? Queremos que o Senhor nos mostre onde você mora. Onde você mora, rabino, mestre? Se você for lá no capítulo 1 de João, abram comigo para que nós possamos confirmar essa mensagem, essa palavra, por favor. Capítulo 1, versículo 36, versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos, 2 seguidores, 2 pessoas que resolveram seguir a João Batista ao ouvir a sua mensagem. Uma grande multidão afluía para o deserto a fim de ouvir João pregar o arrependimento. E vendo-o passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus. Os discípulos que seguiam João passaram a seguir Jesus. Então, versículo 38, Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? Que buscais? Essa pergunta é interessante. Devemos nos fazer essa pergunta na data de hoje. Estamos buscando o quê? Esperamos o quê? Por que estamos aqui? O que viemos fazer aqui? Os homens passaram a seguir Jesus. Então Jesus disse, a que buscais?
O que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde você mora? Ele disse, vem vede. E foram e viram onde ele morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois, que ouviram aquilo que João havia dito e então o seguiu. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse, achamos o Messias. Mas percebam que é importante sabermos o que estamos buscando. Jesus disse, eu sei porque vocês estão aqui para a multidão. É pelo pão, é pelos milagres. São pelos milagres, são pelos pães. Havia muitos tipos de seguidores de Jesus. E aqui no texto ora lido, faz uma grande distinção entre a multidão e os discípulos. Se você observar em Marcos capítulo 8, onde lemos, diz assim, 8:34, e chamando assim a multidão com os seus discípulos, os desafiou dizendo, se alguém quiser vir após mim. Deve fazer o quê? Em primeiro lugar, Jesus exige daqueles que resolvem segui-lo. Irmãos, o cristianismo não é uma religião do qual qualquer pessoa se agrada. Não é. Não é. Primeiro porque é uma religião cheia de normas, cheia de regras, cheia de mandamentos. Embora vivamos e sigamos pela graça de Deus, a graça não dá margem para libertinagem. E se alguém disser que a Bíblia não está repleta de mandamentos das quais nós precisamos seguir, este tal nunca leu as Escrituras. Porque existem muitas exigências para aqueles que resolvem, para aqueles que aceitam, acatam, recebem Cristo. Eles devem fazer, devem praticar, mesmo sendo a salvação pela graça. E chamando assim a multidão, disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E se eu não negar a mim mesmo? Se alguém perguntasse, você não estará me seguindo. Se eu não negar a mim mesmo, eu não estou seguindo a Cristo, porque Cristo disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se. Agora, eu posso acreditar que isso aqui foi dito despropositalmente? Será que isso não deve ser pregado hoje em dia? Quantas pregações em toda a sua vida você ouviu a respeito desse assunto? Quantas pregações a respeito desse assunto você ouviu na televisão, na rádio? Tem uma explicação para isso. Esse assunto não enche cadeiras de igreja. Não enche os cofres de igreja. Esse assunto é avesso. Ele é incômodo, esse assunto. Mas é um assunto importante da Escritura. Se alguém quiser vir após mim, deve primeiro negar a si mesmo. Jesus está dizendo, faça um balanço da escolha que você passa a fazer. Porque você terá que negar a si mesmo. Mas a pregação dos dias de hoje, irmãos, ela não vai nesse sentido. Ela vai nesse sentido que eu posso dizer. Venha para a igreja, Deus vai abençoar os seus planos, os seus projetos, os seus objetivos. Você tem planos, coloque esses planos na mão de Deus e Deus vai abençoar os seus planos. Deus vai fazer você prosperar, crescer, enriquecer. Deus vai te dar tudo de bom. E eu não digo com essa pregação que Deus não nos faça prosperar, que Deus não nos dê tudo de bom, que Deus não possa nos fazer enriquecer.
Mas quero dizer que esse não é um discurso evangélico, neotestamentário, bíblico. Pois o discurso bíblico é contrário a esse tipo de pregação. Um homem se converteu e então foi questionado por um dos seus amigos: olha, eu estou pensando em assumir uma religião. Qual você acha que eu deva seguir? Ele disse: todas menos o cristianismo. Por quê? Porque você gosta de vida boa. Você gosta de conforto. Você gosta de luxo. Você gosta de tranquilidade. Tudo que o evangelho não vai te oferecer. Se alguém quiser seguir a Cristo fielmente, disse Paulo, padecerá perseguição. Isto vem na contramão de tudo que eu desejo. Se alguém resolver, decidir seguir a Cristo piamente, padecerá perseguições. Aí eu pergunto, você tem dúvida a respeito disso? Se nós temos dúvida a respeito disso, nós temos que ler os escritos de Paulo. Porque Paulo disse: olha, as prisões contribuíram para o melhor proveito do Evangelho. Ele disse: eu me alegro e me fortaleço na fraqueza. Eu me glorio nas tribulações. Então ele mesmo disse isso aqui, ó. Olha o que ele disse: pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me glorio. Mas envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado, fustigado com varas e apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos, em fadigas, trabalho, vigília, muitas vezes em fome e sede, jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além disto, que é exterior, me resta o cuidado com as igrejas que fundei. Aí ele disse: essa leve e momentânea tribulação? Como assim leve e momentânea tribulação? Se eu vejo homens desesperados porque ficou desempregado. Se eu vejo mulheres desesperadas porque o pedido da avó não chegou. É provação. É provação porque o pedido da avó não chegou a tempo. O pedido da Mary Kay não chegou. Ô irmãos, sério irmãos, banalizam os termos bíblicos. Banalizam. Esses foram os sofrimentos do apóstolo Paulo, que resolveu, que decidiu, que propôs no coração ser fiel. Fiel. Agora, posso afirmar que muitos não querem passar por isso. E não devemos realmente desejar isso. Porque isso não deseja, é consequência. Se você desejar isso, você é sadomasoquista. E nós não estamos falando assados, mas é consequência. Se alguém decidir vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Quando, Marcelo, devo negar a si mesmo? Todos os dias, a todo momento, a toda hora, regularmente. A cada dia que o sol se põe, ele nascer, nós devemos negar a nós mesmos. Se acharmos que faremos a obra de Deus simplesmente por osmose, não, eu já vou levantar cheio do poder de Deus hoje, vou levantar cheio do Espírito de Deus, e hoje vai ser tudo diferente. Não vai! Porque há um monstro dentro de nós, chamado velho homem, que não perde as suas forças até o dia que for eliminado pela incorruptibilidade e pela imortalidade. Ele se levanta, irmãos, e nós temos que orar, ler as Escrituras, servir, nos unir com os irmãos, ouvir a pregação, oração, consagração, servir ao Senhor com alegria, nos reunir com os irmãos, a fim de que possamos vencer pelo Espírito. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endureça o seu coração.
Porque você pode ouvir isso aqui e dizer, isso não é para mim. Para mim é a pregação do triunfalista, do fulano, do ciclano, do beltrano. Isso não é para mim, isso é maldição. Isso não é para mim, porque hoje de manhã eu ouvi uma pregação da igreja Pererê, e é uma bênção. Ele diz que eu sou vitorioso, que eu sou mais do que vencedor. Isso é bíblico também. É bíblico. Então como conciliar uma coisa com a outra? Jesus está dizendo, vocês querem vir após mim? Então eu quero dizer qual é a condição. Qual é a condição para me seguir? A primeira é, abandone os seus planos e assume os meus. Paulo disse, estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que outrora eu vivia na carne, seguindo os desejos da carne, os prazeres da carne, e muitos acham que prazer da carne, irmãos, é só adulterar, fornicar, beber, usar droga. Não! Ficar em casa é prazer da carne. Não orar é prazer da carne. Não ler a Bíblia é prazer da carne. Ver televisão é prazer da carne. Assistir filme é prazer da carne. Fazer compras é prazer da carne. Não devo fazer? Devo. Como? De maneira santa, debaixo da vontade de Deus. Prazer da carne. Vaidade é prazer da carne, todos nós temos. E temos que aprender a dominá-la, a sujeitá-la. Se alguém quiser vir após mim, vai ter que negar a si mesmo. E o homem disse, então deixa eu enterrar o meu pai. Eu disse, não. A cruz de Cristo é símbolo de sofrimento. Estar crucificado com Cristo é, primeiro, saber que todos nós fomos crucificados com Cristo. Morremos para a lei, por meio da salvação, na graça. E vivemos para Deus, por meio de Cristo. Por causa da salvação em Cristo. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Por que é importante ser crucificado, morrer para o mundo e nascer para Cristo? Por que é importante mortificar a carne? Porque nós ficaremos livres do poder do pecado. Nós que fomos crucificados com Cristo, agora vivemos com Ele mediante a sua vida ressurreta. Cristo e sua força habitam em nós e se tornam o manancial de toda a nossa vida. E o centro de todos os nossos pensamentos, palavras e ações. Quem de nós pode dizer isto? Quem de nós pode afirmar que hoje somos controlados, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações? Deus seja louvado, irmão Valdomiro. Quem de nós pode dizer isto? Mas nós precisamos dizer. Paulo disse, eu agora não vivo mais, Cristo vive em mim. Eu sou controlado por Ele. Pois, uma vez, meus irmãos, sendo crucificado, você perde todos os seus direitos. Todos, irmãos, que estavam pregados na cruz, não tinham mais direitos próprios. Aliás, não desciam de lá com vida, pois se demorassem para morrer, tinham seus joelhos quebrados, a fim de que a morte fosse acelerada. Percebem isso, meus irmãos? 3. Aqueles que foram crucificados com Cristo participam da sua morte, mas também participam da sua ressurreição pela fé. A crença e a confiança, o amor e a devoção, a lealdade que temos no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Isto é estar crucificado com Cristo. É o que Cristo passa a dizer aos seus discípulos e também à multidão. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tendo feito isto, tome a sua cruz. E aqui eu vou tentar explicar aquilo que falei no começo. Entender uma expressão dentro do seu contexto. Essa palavra, escrita mais de 2000 anos atrás, quando o povo de Israel estava subjugado e oprimido pelos romanos, que matava por meio da crucificação os rebeldes, os avessos ao reino, ao império, aqueles que eram desordeiros e causavam algazarras, era obrigado a carregar a sua própria cruz. Quando não a cruz, o patíbulo, aquela peça horizontal que ao chegar diante dos
dos algozes era pendurado na cruz. Então, olhem só que coisa tremenda. Vira e volta, o império prendia ladrões, rebeldes, desordeiros, assassinos, homens que haviam cometido os crimes. Então esses homens eram obrigados a carregar o instrumento que os conduziria à morte. Então em via pública, eles carregavam as suas cruzes ou os seus patíbulos, que seriam encaixados nas estacas aonde eles seriam crucificados. Este com certeza não é um discurso favorável e agradável aos seus ouvintes. Jesus está dizendo: se você quiser vir após mim, terá que negar a si mesmo e tomar a cruz, e tomar o patíbulo. Se você visse alguém, irmãos, carregando o patíbulo, deveria se despedir dessa pessoa, pois você não a veria mais. Essa pessoa, em poucas horas, estaria dentro de um sepulcro. É isso que Jesus está dizendo. Quer vir após mim? Despeça-se deste mundo. Negue a sua própria vontade. Dê adeus às coisas desse mundo. Porque você deverá tomar a sua própria cruz. Olha que interessante. Se você abrir em Colossenses, confirma isso. Colossenses confirma isso. A Bíblia explica a própria Bíblia, a Bíblia revela a Bíblia, ilumina a Bíblia interpreta a Bíblia, irmãos, é coisa linda. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Diz assim: regozijo-me agora no quê? No quê, minha irmã Tânia? No que padeço por vós, e na minha carne cumpro o quê, irmã? O resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Irmãos, o cristianismo é uma religião de sofrimento, segundo a Escritura. Mas aqueles que se entregam podem dizer: essa leve e momentânea tribulação não pode se comparar, porque essa tribulação gera um peso de glória. Aleluia. Gera um peso de glória, não é o conforto que gera peso de glória. É a tribulação. Agora, qualquer pessoa consegue? Não, irmãos. Só os que foram salvos, só os que nasceram de novo, só os que foram regenerados, só os que compreenderam, só os que tiveram sua mente iluminada. Essas pessoas podem dizer: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu não tenho mais prazer nas coisas deste mundo, porque neguei a mim mesmo. Então Paulo está dizendo: eu me regozijo. Não é uma simples alegria, é um gozoso, irmãos. É um gozoso, Hamilton. É algo inexplicável, algo de Deus. Eu me regozijo, porque agora eu padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições. Abre em 1 Pedro, capítulo 1 Pedro 2:21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Para quê, irmã? Para quê? Para que você siga no mesmo caminho, nas mesmas pisadas. Cristo é o exemplo, é o gabarito. Agora, isso não é agradável de se ouvir, irmã. Isso não é agradável nem de falar. Mas é bíblico. Pedro está falando, Pedro andou com Jesus. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a história. Paulo foi decapitado, segundo a história. Tiago foi decapitado, o irmão de João. João foi lançado numa ilha deserta. Mas o fato é, irmãos, que o apóstolo Pedro diz que nós devemos seguir este exemplo. Se você ler a história da igreja, você vai ver que essa igreja atual não se parece com a igreja primitiva. Não se parece com a igreja medieval, reformada. É uma igreja completamente diferente, com outros objetivos, com métodos, com estratégias, com características diferentes. Conversando com meu irmão essa manhã, ele disse: se alguém tentasse, Marcelo, te acusar de cristão, será que conseguiria? Diz: como assim? Quando alguém quer acusar alguém, precisa apresentar o quê? Provas. Então, quando alguém está sendo incriminado de qualquer coisa, o promotor de acusação apresenta provas
de que essa pessoa cometeu tal crime. Então ele disse: Marcelo, se alguém diante de um juiz quisesse incriminá-lo de cristão, será que ele teria provas suficientes? Uma das coisas dizendo, o cristão é alguém que nega a si mesmo. É alguém que nega a sua própria vontade a fim de fazer a vontade daquele que enviou. Paulo disse: eu nada me propus saber entre vós, senão Cristo. Não pregamos a nós mesmos, pregamos a Cristo. Cristo crucificado. Então Jesus diz que ao convidar os seus discípulos a um desafio: se vocês quiserem vir, neguem e tomem a cruz. E o que quer dizer tomar a cruz para aqueles ouvintes? Eu? Tomar patíbulo? Tomar cruz? Eu não. Alguns discursos de Jesus foram tão duros como aquele que ele disse: se você não comer a minha carne, se você não beber o meu sangue, você não é digno de mim. Você não faz parte do reino de Deus. Disseram duro esse discurso. E aí você acha que Jesus deixou por menos? Apontou para os discípulos: e vocês? Não vão tomar o mesmo rumo? Será que esse discurso encheria alguma igreja hoje em dia? Será que esse discurso encheria cadeiras, plenários, anfiteatros? Mas com certeza encaminharia o homem no caminho de Deus. Tornaria esse homem uma semente incorruptível, irmãos. Porque nós somos a semente do reino. Vós sois as sementes do reino. Jesus disse: não, mas o inimigo veio à noite e semeou o joio. Quem são as sementes? Os filhos do reino. Aí eu pergunto: será que não seria a hora de você brotar? Será que não seria a hora de você brotar? E apresentar indícios de que vai produzir frutos? Pois é pelos frutos que se conhece a árvore. Jesus disse: uma árvore boa não produz frutos maus, e uma árvore má não produz frutos bons. Porque é uma incoerência, uma incongruência. Os falsos profetas são conhecidos pelos seus frutos. Aos cristãos também. Porque Jesus disse que aquele que está nele, esse dá muito fruto. Então eu devo me perguntar: quais têm sido os meus frutos? Quais são os meus frutos, Senhor? Porque qualquer que negue a si mesmo e tome então a sua cruz, é isso que ele estava dizendo. Você está disposto mesmo? Está disposto a tomar a cruz? Irmãos, quando a pessoa pegava aquela cruz, ele já houvera sido açoitado. Ele já tinha sido açoitado. Já tinha sido fustigado com o flagelo. Então, quando ele tomava aquela cruz e seguia, irmãos, notoriamente ali iam condenado. Então imagine o que a multidão sentiu. Calafrios, arrepios, urticárias. Este homem havia dito alguns dias atrás: venham a mim os cansados, os sobrecarregados, os oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, ou vice-versa. Engraçado aqui, irmãos, algumas incoerências aparentes. Mas como assim, se o seu fardo é leve, se o seu jugo é suave? Que história é essa de carregar a cruz? Jesus não pediu para que a sua igreja saísse antes de mandar o Espírito, irmãos. Porque sabia que éramos incapazes de o fazer sozinhos. Fiquem em Jerusalém, até que no alto eu vos revista de poder. O homem não é capaz de fazer isso sozinho, irmãos. Ele nos regenera e nos dá uma nova vida, nos faz uma nova criatura. E esta nova criatura é capaz de negar a si mesmo. Esta nova criatura é capaz de tomar a cruz. Esta nova criatura é capaz de se alegrar em meio a dor e sofrimento, sabendo que em nós há de ser revelada a glória de Deus, porque ainda não é manifesto o que havemos de ser. Se alguém quer vir após mim, negue e tome a cruz. Eu quero perguntar, eu preciso perguntar. Onde está, irmão, a sua cruz? Onde está, irmão, a sua cruz?
Onde está a nossa cruz? Onde está a cruz? Onde está a cruz? A cruz de Cristo é símbolo do sofrimento. Tudo que mais detestamos é o sofrimento. Não, nós negamos o sofrimento. Porque quando fala assim, ó, irmã Lorena, o que você faz? O que a gente faz? Corre para a gaveta da farmácia. Já abre na dor de pirona, de clofenaco. Por quê, irmãos? Porque nós negamos a dor. Nós não queremos ter dor. Nós fugimos da dor. Mas Jesus está dizendo, se você tomar essa cruz, você vai passar por dor, inevitavelmente. Agora talvez alguém diga, mas nunca me disseram isso. Não nesse plenário talvez. Mentiram para mim. Me enganaram. Eu ouvi um outro evangelho, não esse evangelho. Pode até ser, irmãos, que a minha tão singela maneira de interpretar esse texto não possa dar aos irmãos tudo que esse texto possa oferecer. Mas posso afirmar que não estou falando nada que esse texto não esteja dizendo. Você pode ouvir alguém com maior sabedoria e conhecimento, maior envergadura do que eu, trazer muito mais informações a respeito desse texto. Mas uma das coisas que esse texto quer dizer é que seguir a Cristo é aceitar a cruz, e a cruz é sofrimento. Paulo disse aos Filipenses, a vocês, meus irmãos, não foi dado o privilégio só de crer, porque crer é um privilégio. Pela graça de Deus sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é presente de Deus. A fé e a salvação, ambos são um presente de Deus, porque a compreensão da palavra produz fé. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. A fé vem quando ouvimos a palavra. Então aqui está dizendo, tomar a cruz, que é símbolo de sofrimento, morte, vergonha. Irmãos, Cristo foi exposto ao vitupério, meus irmãos. Inimaginável, não, inimaginável. Um homem crucificado é uma vergonha, agora Deus crucificado é outra. É outra, irmãos. Completamente puro, 3 vezes santo. Em forma humana. Depois de ter servido a humanidade, os seus discípulos foram pendurados no madeiro. Aquele homem passou por extrema vergonha. Despido, sujo, cuspido, maltratado, moído pelas nossas transgressões. É isso que ele viveu na cruz. Então, pensem bem. A cruz de Cristo é símbolo do sofrimento, da morte, da vergonha, da zombaria. Se tu és realmente o Filho de Deus, desça daí. Ele havia dito algumas horas antes, se eu quiser, eu rogo a Deus, e ele me mandaria 12 legiões de anjos. 12 legiões de anjos. Legião, uma palavra romana, que quer dizer, uma palavra que designa, não uma palavra romana, mas uma palavra que designa uma condição de soldados romanos. 6.000 soldados romanos. A palavra legião era para descrever a quantidade de soldados. Não tem esquadrilha, não tem pelotão, não tem batalhão, tem legião. Uma legião de soldados romanos era composta por 6.000 soldados. Portanto, 6 vezes 12, 70. 70.000 anjos. Jesus disse, se eu quisesse, eu rogaria agora. E ele mandaria 12 legiões. Mas agora estava na cruz, sendo chacoteado. Não chicoteado, mas chacoteado. Alvo de escárnio. Aclama por Elias. Salvar os outros, não pode salvar a si mesmo. Você lembra? Dê a face ao que te fere. Se bater na esquerda e na direita. Orar pelos que te perseguem. Amar os que te aborrecem. Estava Cristo na cruz fazendo tudo isso para exemplo nosso. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, mas estavam escarnecendo dele, mas ele suportou. Diz assim, abram comigo, por favor. Abram comigo. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. É isso que nós devemos viver, irmãos. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando nós para Jesus, o autor e também consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, fez o que, irmã Tânia? Suportou a cruz. Suportou a cruz. Ele suportou a cruz. Foi decisão de Jesus, meus irmãos, para que tivéssemos vida. Ele suportou a cruz, desprezou as afrontas,
Quanto crente dizendo, eu não levo desaforo para casa. Quantos cristãos dizendo, eu não levo desaforo para casa. Se mexer comigo, eu desço a mão na orelha. Hein, irmãos? Eu não deixo barato, se fosse eu. Mas se fosse comigo. Ele suportou a cruz e desprezou as afrontas. Em tudo foi tentado, sem pecado. Pode interceder por nós. Ele é o exemplo que devemos seguir. O exemplo de Jesus. Mas o meu irmão faria isso. Meu irmão... Não, o exemplo é Jesus. Ele é o exemplo. Ele suporta a cruz, despreza a afronta e então é exaltado. Ele senta-se à destra de Deus. Abre lá, irmão, Filipenses capítulo 2, por favor. Me acompanhe. Filipenses capítulo 2. Está aqui, ó, Filipenses capítulo 2. Esse texto confirma. Diz assim, 2, versículo 8. Filipenses 2,8, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte momentânea. Morte de cruz, irmãos, Irmã Vanúbia, morte do que, irmã Vanúbia? Morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Se você abrir 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, tem um evangelho que diz aí que o crente tem que brilhar aqui na terra. Irmãos, isso não é uma pregação coitadista não, viu, irmão? Não é isso não. Agora eu vou ter que sair daqui, rasgar minha roupa, meus trapos. Não tem nada a ver com isso não, viu? Deus prospera os teus céus. Deus abençoa os teus céus. Deus dá sabedoria para os teus céus. Eu aprendi com o irmão Hamilton. Irmão, o cara se converteu a Cristo, primeira coisa, ele vai abandonar tudo que é supérfluo. E vai aprender a cuidar do seu dinheiro. Vai parar de fazer besteira, vai parar de usar droga, vai parar de beber, vai parar de fumar, gastar o seu dinheiro em vão. Só aí ele já prospera. Não é isso, irmão? Ele vai dormir no horário, vai acordar no horário, vai evitar remédio, já vai viver bem. Só aí, irmãos, o cara já prospera. Não perde emprego, é promovido, é honesto. Então, não é uma pregação coitadista, não. Além disso, humildade não tem nada a ver com andar com o cabelo desgrenhado ou com roupa rasgada. Mas o versículo 2 diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Não se preocupe, meu irmão. Quando ele se manifestar, diz a Bíblia, seremos semelhantes a ele. Aleluia. Seremos semelhantes a ele, porque como ele é, o veremos. Isso aqui é tremendo, irmãos. Essa promessa aqui é tremenda. Porque assim como ele é, seremos. Seremos incorruptíveis. Não seremos todo-poderosos, não. Quem pensou nisso, pensou errado. Não seremos onisciente, não. Nem onipotente, nem o presente. Isso é para ele. Isso é atributo exclusivo dele. Mas seremos incorruptíveis. Seremos imortais. Aleluia! Oh, glória a Deus. O que o homem não pode dar, ele nos dá, irmãos. Partindo para os finalmente aqui. Tomar a cruz e seguir Jesus é isso, irmãos. Ele está disposto a passar por isso. É renúncia pessoal. Quando o crente toma a cruz e segue a Cristo, ele nega a si mesmo e decide abraçar pelo menos 3 classes de sofrimento. Vou acabar aqui. Todo mundo está disposto a negar a si mesmo, Claudete? Não. Não está. Dentro da igreja está todo mundo negando a si mesmo? Não, não está. Todos dentro da igreja se converteram? Não posso afirmar. Jesus falou, você quer mesmo a vida eterna? Quero. Então, cumpre os mandamentos. Olha só. Cumpre os mandamentos, hein, Valdomiro? Você quer mesmo a vida eterna? Cumpre os mandamentos. Aí o cara falou, opa. Faz tempo. Fala aí que eu recito agora. Qual? Não matarás. Sei. Tal, sei. Tal, sei. Então já tá fácil. Para você tá fácil. Você já faz o mais difícil. Está fácil para você. O que é fácil, mestre? Fala! Vende todos os seus bens e dá aos pobres. Vem, segue-me. Terás a vida eterna. Peraí, como assim? Para muitos o fácil é seguir os mandamentos. Mas eles são difíceis, irmão. Esses são os difíceis. O fácil é negar tudo. É negar a si mesmo. É tomar a cruz.
é obedecer. Então, primeiro, lutar até o fim contra o pecado, irmãos. Não ceder ao pecado. Eu tive uma experiência, eu vou contar aqui rapidamente, estamos acabando, com a minha filha essa semana. Minha filha mentiu. Estou falando aqui para expor a minha filha, não, irmãos, mas é um exemplo. Pode até dizer uma pessoa, né? Eu tive uma experiência, mas foi minha filha mentiu. Mas eu peguei a Bíblia na hora, irmãos. Fechei a porta do quarto e falei, aqui, filho, o que foi isso que você fez? Eu pequei, pai. Isso é pecado. Eu quero te mostrar o que o pecado causa, filho. Vem aqui. Isaías 59. Mas as vossas iniquidades e os vossos pecados causam divisão entre vós e o vosso Deus. E as vossas iniquidades cobrem o vosso rosto para que não vos ouça. Falei, filho, você quer ficar separado de Deus? Você quer ficar longe de Deus? Ficar longe de Deus e morrer espiritualmente? Você quer, minha filha? Não, pai, eu não quero. Então, olha aqui, João 44 diz que nunca houve verdade em Satanás, porque foi homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, é mentiroso e pai da mentira. Veja, filha, a relação de Deus com a mentira. Veja a relação do diabo com a mentira, filha. Vem comigo aqui. Vamos lá em João. Filhinhos, não pequeis, filha, não devemos pecar, filha. Não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, filha. Você deve buscar a Jesus imediatamente. Sentarmos na luz, como Ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, minha filha, nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Você quer ser purificado? Eu não quero, Pai. Eu quero ser purificado. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Confesse, filha, agora. E ela começou a orar, pedindo perdão a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não podemos convir com essa situação. Aquele que assume o negócio em si mesmo, ele luta contra o pecado. Ele luta contra Satanás. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, são contra principados. Estamos em guerra, estamos em guerrilha, estamos em batalha contra o pecado e contra o reino das trevas, o império das trevas, do qual saímos. Para acabar, sofrer o opróbrio, o ódio e o escárnio do mundo. Irmãos, não quero dizer que você tem que andar agora vou andar em guerra com meu vizinho que não é crente. Não tem nada a ver, você está confundindo o que eu disse, eu vou explicar para você.